tendo só uma operação. Aí ele abre a segunda, ele quer expandir, mas ele acha que vai ter a mesma rotina de trabalho. Que na hora, antes de montar a nova unidade, é um leão. Ou seja, não, eu vou montar, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai dar certo, todo empoderado. Aí monta a segunda unidade, começa a acontecer isso, vira um gatinho, começa a miar e reclamar, e meu Deus, o que que eu fiz, o que que eu faço agora, não é? Exato. Você não tá pronto para a segunda unidade do teu restaurante. Ou será que tá? Nesse episódio de hoje eu quero falar contigo sobre erros muitas vezes invisíveis que muitos donos de negócio de alimentação cometem ao montar a segunda unidade. E para isso eu tô aqui com ela, a amada, especial, empresária, sócia, mãe, Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, adoro esses elogios. Então, gente, a gente vai falar no episódio de hoje sobre algo que eu vejo muitos e muitos donos de negócio de alimentação quebrarem, infelizmente, justamente nesse momento, quando sai de uma operação para a segunda loja. Então, a gente vai falar aqui de erros comuns, coisas que a gente viu, coisas que a gente fez, para você aí do outro lado não cometer esses mesmos erros por não ter a percepção, por não ter a noção disso. Então, eu já te convido a pegar papel, pegar caneta, anotar esses pontos, porque ou você já montou ou está pensando em montar uma nova loja, ou se você só tem uma, em algum momento você vai fazer isso, porque empresa que não está crescendo está morrendo. Então, em algum momento tu vai crescer, então já é bom tu ter isso anotado para não cometer esses erros que a gente vai te orientar aqui. Então, seja muito bem-vindo ao ScalcoCast, que é esse podcast para donos de negócio de alimentação que querem crescer, querem avançar, querem expandir seus negócios. Esse aqui é o teu lugar. Então, a gente vai revelar, né, amor, alguns desses erros aí que muita gente comete, porque muitas vezes o dono de negócio de alimentação ele até tem um resultado, o negócio dele até vai bem, só que vai bem no meio da bagunça, ele estando ali o tempo inteiro, e aí ele quer expandir. Mas não dá pra gente expandir bagunça. Se a gente expandir bagunça, que resultado que vai ser? Mais bagunça ainda. E elevado à quarta potência, né? Porque uma coisa é uma bagunça onde tu ainda tá de olho o tempo inteiro. Agora, duas bagunças em endereço diferente, piora a coisa, né? Exato. E, amor, olha só, tu estava falando isso e me veio uma questão aqui muito forte. Sabe onde que eu acho que está o maior erro? Um dos pontos que eu vejo é que o dono ele quer manter a mesma rotina, Sim. tendo só uma operação. Aí ele abre a segunda, ele quer expandir, mas ele acha que vai ter a mesma rotina de trabalho. E aí muda todo o jogo. A tua rotina tem que mudar, os teus hábitos têm que mudar, o teu olhar para o negócio tem que mudar. E ele continua como se ele tivesse só todo dia indo naquela mesma operação, fazendo as mesmas coisas, só que agora ele está expandindo. E eu acho que esse é um dos erros que acontece muito, concorda? Concordo 100%. Fala um pouco mais sobre isso, então. Então, assim, ó, por exemplo, eu estou construindo a segunda casa. Já abriu a segunda casa, né? Aqui eu só não sei se é quando a pessoa já ainda não abriu ou está abrindo. Independente. Ela está construindo a segunda casa, começou com a segunda casa. Ela continua fazendo o mesmo trajeto, as mesmas atividades, como se ela tivesse só uma. E aí que está a grande dor. Porque você não vai mais dar aquela atenção toda naquela tua primeira loja. Vai mudar. O teu comportamento perante os teus colaboradores vai mudar. Tem gente, amor, que não fez o desmame da equipe e quer ter duas equipes para liderar. Aí vai ter uns funcionários carentes. Aí vai começar a ter funcionário carente, a equipe ainda demandava muito dele e ele não começa mais a dar conta. Aí sabe o que vem? Vem sentimento de culpa, e agora o que eu faço? Ou busca dar conta de tudo, não dá conta de nada, se sobrecarrega e pensa, o que eu fiz? Sabe o que é o mais interessante? Que na hora, antes de montar a nova unidade,
é um leão. Uhum. Ou seja, não, eu vou montar, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai dar certo, todo empoderado. Aí monta a segunda unidade, começa a acontecer isso, vira um gatinho, começa a miar e reclamar, e meu Deus, o que que eu fiz, o que que eu faço agora, não é? Exato. E aí começa a vir o quê? A mentalidade não está preparada, começa a entrar numa sofrência, né? E aí a equipe percebe. Aí aquela equipe que estava carente já não sabe mais o que faz, a equipe nova precisa, porque tu precisa colocar uma energia. Todo negócio novo, ele vai demandar uma energia. Então, assim, você vai ter que se dedicar muito mais para a loja nova do que para a loja que já está ali, Em digamos operação. que estruturada. E dentro dessa estrutura, você só não cuidou para que eles estivessem de fato. Então, assim, vai abrir, já começa antes, não aparece mais na loja o tempo inteiro. Quando te perguntarem, pergunta o que você faria se tivesse que tomar essa decisão. Para mim, essa pergunta ela é muito importante, porque você começa a dizer assim, ó, você já me acompanhou muito tempo, agora você vai decidir. Então, dentro de tudo que você visualizou eu fazendo, o que você faria no meu lugar? Essa pergunta tem muito poder, porque a pessoa ela só precisa verbalizar junto com você, ela precisa te contar ali o que está acontecendo, mas, na verdade, no inconsciente dela está dizendo assim, eu quero tomar a decisão, mas eu só não quero errar. E aí ela te consulta. Só que desde você já sair falando o que ela tem que fazer, faz essa pergunta e diz, vai lá, você sabe o que fazer. Você sabe resolver. E aí dá atenção para a nova equipe, dá atenção para a casa nova, mas faz a equipe, a outra casa, se sentir assim, ó, a gente vai dar conta e não precisamos mais dela aqui ou dele, né? A gente não precisa mais. A gente já viu ele fazendo muito. Agora a gente só precisa executar. Então, só que aí vai o quê? Eu tenho uma nova rotina. Eu não vou mais entrar naquela operação, fazer as mesmas coisas que eu fazia. Eu vou entrar naquela operação que já está fazendo, eu vou só observar, eu vou só lá dar um oi, eu vou olhar o que está sendo feito dentro dos processos, eu vou só analisar. E tem gente que quer, sabe o que, amor? Continuar fazendo Chegar... tudo o que fazia e ainda fazia mais no outro. Exatamente. Não fecha nem na A matemática. matemática não vai. Não, e aí estrutura uma agenda. A agenda do dia está assim. Então, agora na parte da manhã eu vou passar na minha primeira operação, eu vou resolver isso e aquilo. Aí de tarde eu vou lá na segunda operação e vou ver como é que está isso e aquilo. Não vai funcionar. A operação nova, ela demanda você estar com uma cabeça o dia inteiro focado ali para fazer acontecer aquela operação nova. A outra operação, tu pode passar uma vez na semana, Mas fazer o ponto é esse, só as que tuas reuniões semanais com o time, né? se tiver montado no tempo certo. Essa é outra Porque o questão. ponto é que muitas vezes a pessoa monta porque surgiu uma oportunidade, ou por ego, ou por vaidade, ou seja, pelo motivo que for, e aí monta a segunda, mas não tem como fazer só isso que tu tá falando. Não, eu só vou dar uma passadinha, eu vou ver os processos. Não, porque aquela primeira operação ainda depende dele. E, tipo assim, é uma coisa óbvia que não vai dar conta, mas a pessoa não pensa. Porque ela se emociona, porque ela fica com a vaidade inflamada, que ela vai ter agora 2 operações e tal, e não pensa que ela não pode ter a segunda, porque a primeira não dá conta de viver sem ela. É esses dois extremos, né? Ou eu vou e digo que eu consigo, e aí só vai ter que se adaptar novamente, ou eu coloco São níveis, a né? perder. Então, beleza, Exato. o que tem que adaptar, só porque ele não raciocinou nisso e ajusta, e não que tem que fazer as duas coisas, mas tem outro que nem poderia montar, Também tem esse. que eu acho que é a maioria, É. entendeu? Não entende como porque assim, a pessoa só consegue montar outra quando ela já, pelo menos, ela fica ali. Não, ela consegue, vamos lá, o que tu tá falando, ela consegue dar certo. Conseguir, ela monta, porque o que eu mais vejo é isso. Montar bagunçado, desorganizado, a primeira não tá pronta, monta a segunda, sim. Montar, monta. Agora, tu tá falando, do jeito certo, é isso? Isso.
Tipo, ela consegue montar do jeito certo, sem sofrer, colocar todo o emocional dela a risco, porque tem gente que coloca o emocional a risco e depois tá chorando e dizendo, vou fechar, não deu, né? Desiste. Desiste, e aí pensa em tudo que deu errado. E não se concentra no que eu preciso ajustar para continuar dando certo. Então, essa primeira fase é o que eu olho para dentro do meu negócio para dizer que eu consigo ir para a segunda. Então, aqui eu acho que a gente tem que trazer essa clareza. Quando eu olho para o meu negócio e vejo que já está acontecendo isso, isso e isso. Então vamos lá, o que é isso, isso e isso? Primeira coisa para mim é pelo menos assim, um mínimo de processos mapeados. O que é um mínimo? É ficha técnica, ficha operacional, controle de estoque, né? O controle financeiro, saber ter dados da tua empresa. Porque tem gente que abre a segunda, não tem dado nem da primeira. Então, para mim, esses dados, esse mapeamento dos dados, para mim, já é o fundamento. Tá. Então, eu tenho esse controle. Segundo, não sou eu mais que lidero diretamente a equipe. Eu tenho que ter, seja lá o teu gerente, coordenadores, o nome que tu quiser dar, mas tem que ter pessoas abaixo de você que faz o teu papel quando você não está na operação. Que tem essa pessoa que vai lá, abre a loja, fecha a loja, lidera, coloca o time para funcionar. Tem que ter, isso tudo tem que já estar mapeado. Então, para mim... Não só mapear, tem que estar funcionando. Exato, tem que estar funcionando. Então, eu não consigo abrir uma segunda loja se eu ainda vou lá, por exemplo, e tenho que fazer o caixa da operação. Se eu ainda tenho que ir lá quando falta o funcionário, eu que tenho que cobrir. Sou eu que tenho que ficar fazendo coisas básicas ainda. Tipo, eu faço ainda todas as compras. Então, assim, eu tenho que ter pessoas já gerenciando isso tudo. Porque senão vai sobrecarregar. Dá para fazer? Dá, mas vai sobrecarregar. E aí a gente precisa entender que a cada nova fase que a gente avança, novos desafios aparecem, novas crenças, novos traumas e dificuldades que a gente nem sabia que a gente tinha aparecem. Então, se eu não me desenvolver, porque eu não posso expandir por fora sem expandir por dentro. E o que a maioria faz é, eu quero expandir por fora, mas expandir por dentro eu não expandi. Eu não expandi em conhecimento, não expandi na parte emocional, eu não expandi como líder, como gestor, mas eu quero só abrir mais uma porta. E aí começa a dar muito problema. Olha só o que tu falou. Eu quero expandir por fora, mas eu não fiz a minha expansão interna. Eu não olhei para dentro o que eu preciso arrumar e dentro de mim para mim poder fazer essa expansão. E dentro de mim e na minha gestão também, no meu time de gestão, na cultura que eu estabeleço, nos processos que eu desenvolvo, nas rotinas e rituais de reunião, de acompanhamento, de indicadores, de tudo isso. Eu estava falando recentemente com uma mentorada nossa, e aí eu falei para ela assim, não é porque tu pode todo dia fisicamente na loja que tu não vai já começar a estabelecer com esse time reuniões online, aonde você não fica de forma presente dentro da operação e isso ajuda no desmame da equipe. Então, ela está fazendo reuniões com o time, mas ela não precisa já estar lá dentro da loja. Começa a mostrar que você sai, que você entra, que você não tem horário definido. A pior coisa é uma equipe saber que tu chega às 8 e que tu vai embora meio-dia. E que tu vai embora às 4 da tarde. Porque já começam eu vou só falar quando ele estiver aqui. Não, agora eu sei que ele vai chegar aqui, então eu vou falar sobre esse assunto. Não, comece a usar grupos, né, de WhatsApp, comece a usar reuniões online, comece a ter uma comunicação onde fisicamente você já não precisa. Ou vai fisicamente para essa reunião. Tem gente que prefere fazer reunião física do que online. Mas o ponto é, aí a reunião tem horário, é isso? E não está lá disponível o tempo inteiro para o funcionário. Mas até nessa reunião presencial é um perigo, amor. Porque depois você não vai ter como juntar o time de 2 operações e fazer isso de forma presencial.
É que às vezes, dependendo do negócio, a pessoa nem vai juntar mesmo. Eu só tô dizendo, é que a gente tá trazendo o nosso caso, Isso. mas eu tô pensando no todo, né? Porque às vezes a pessoa tem dois negócios diferentes. Um é restaurante árabe e outro é sushi. Isso, Nem tem aí por que sim. ela juntar as duas equipes. Mas time de liderança, cultura, você acaba passando para os dois. Então, Depende. dependendo, você consegue unir. São estratégias que você usa para o teu também, sabe? Para você entender que, ó, eu não preciso ir e eu consigo fazer um trabalho. Eu não preciso estar presente e eu consigo estar me alinhando, fazendo uma comunicação e estar alinhando com o time. E eu vejo que as pessoas não conseguem. Se o proprietário, ela não consegue se desligar disso, o time está dependente. O time está necessitando que só quando eu chego na loja que eles me falam isso. Só quando eu estou de forma presencial que eles me comunicam que está acontecendo tal situação. Isso é uma dependência. Então, você fazer algo Mas tu diferente. acha ruim isso? Tu acha melhor eles ficar te mandando no WhatsApp o tempo inteiro? Não o tempo inteiro, mas quando você tem grupos bem definidos, eles estão mandando as situações que estão acontecendo. Eu não preciso ir na loja para dizer que tá precisando manutenção em tal liquidificador. Eles têm como se comunicar e deixar já registrado isso e a gente está já de forma remota tá resolvendo as coisas. Mas tem uns que são dependentes, tanto que às vezes eu entro na loja e eu digo assim, nossa, mas essa bacia é quebrada. Por que está ainda quebrada aqui? Ah, então é que foi deixando, ninguém... Tá entendendo? Uhum. Porque eles não estão vendo que a comunicação deles, eles podem mandar lá e Não, dizer... beleza, aí porque deixou de resolver. Não, eu só tô trazendo um ponto que a gente não pode demonizar também o operacional de que, tipo assim, tu não pode ir de jeito nenhum Não, eu pra ir lá vou. resolver as coisas. Não, tanto que eu também vou nas lojas. E quando eu estou presente, o que é o meu trabalho? Olhar se aqueles processos estão de fato sendo executados. É esse teu olhar de dono, esse teu olhar das coisas que ninguém vê e só você vê, isso sempre vai existir. Tá. Eu não Então, isso que eu queria entender, consigo. porque não estava claro isso para mim e para quem está Não, escutando. eu não consigo não entrar numa loja e ver coisas que os meus gerentes, os coordenadores estão ali para ver e não viram. É o teu olhar de dono. Por isso que tem que sim ir de vez em quando. Agora, se eu fico todo dia, Sim. toda hora, aparecendo, estando presente, eu não dou espaço. Eu não dou liberdade para eles resolver. E isso gera uma Dependência. insatisfação tua, porque tu diz assim: ninguém vê o que eu vejo. Nossa, estão precisando de mim lá. Sabe? O tempo inteiro tu fica se colocando. E aí a tua equipe diz assim: ela vem aqui e resolve tudo. Ela está sempre resolvendo tudo. Então tem essas duas visões. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Montar uma segunda unidade, se for, digamos, da mesma marca, a pessoa já tem uma confeitaria, nome tal, e vai montar a segunda Sim. unidade em outro bairro, em outra cidade. Montar uma segunda unidade do mesmo negócio é Ctrl+C, Ctrl+V? Não. O que é Ctrl+C, Ctrl+V, o que não é nada? Qual a tua opinião? Processos é Tá. Ctrl+C, Ctrl+V, mas liderança, time, não vai ser Ctrl+C. São pessoas diferentes que até você conseguir encaixando uma equipe, transformando ela meio que parecida no que você já tem naquela loja, isso leva um tempo, isso demanda um trabalho, porque sempre pessoas são diferentes. E você nunca vai contratar as pessoas com o mesmo perfil, exatamente que nem você tem na outra loja. Então, essa parte de liderança, de formar um time, nunca vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. E até em processos, porque cada processo depende também da tua estrutura física. Tem processos que eu tenho em Balneário que eu não tenho em Navegante, que eu não tenho em Blumenau. Tem processos que eu tenho em Blumenau que eu não tenho em Balneário. Tá entendendo? Tem lojas que também alguns processos vai sofrer adaptações. Tem equipamentos que eu compro numa loja que eu não compro na segunda. Então, vai sofrer alterações. Mas tem uma base, né? Tem uma base e que você segue essa base muito bem. Né? Então, essa base ela vai definir a clareza
que você vai levar. E essa base vai fazer com que você não sofra tanto na segunda unidade. Mas a gente tem que entender que o time é outro, são novas pessoas. Por mais que tu leve algumas pessoas da outra ali para a loja nova para transmitir a cultura, ainda tem muita gente desalinhada da cultura. Então o desafio vai ser maior, né? Só que ele vai ser maior ainda se a unidade anterior não estava pronta para viver sem mim. Porque aí vai desandar lá também e aqui vai demorar para começar a andar. Porque a gente pensa assim, não, vai ser fácil porque eu já sei, já roda tudo certinho. Só que às vezes tu já ficou 3, 4, 5 anos nessa operação para deixar ela redonda. Por mais que tu vai levar muito dessa inteligência, dos processos, tudo, não vai começar igual a outra, né? Não. Então isso aqui é um ponto importante. E aí a pergunta é, a operação anterior, ela vai conseguir funcionar sem você? Ou quando tu virar as costas, as pessoas vão parar de fazer o certo? Elas só faziam porque você estava lá. Então, dos erros como é isso, achar que é só replicar. É muito bom já ter um padrão, quando hoje a gente monta uma segunda loja, é muito mais leve, porque já tem muita coisa. Exato. Mas ainda assim demanda atenção. Demanda atenção. E outra acho que uma das coisas mais importantes você coloca mais pessoas nessa antiga operação, até porque você vai precisar, o ideal sempre é levar algumas pessoas para essa nova, para te ajudar a fazer a cultura da empresa, a ajudar nos processos que já estão estabelecidos e que você vai replicar. Então, esse comportamento também é importante. E o que o dono às vezes não faz? Ele acha que só vai ser um custo, que não precisa, que não... Ah, mas se eu vou tirar esse aqui, é tão bom aqui, e aí como é que vai ficar? Então, essa consciência de que você sozinho, você já não dá mais conta, é importante. Tem gente que acha que sozinho ainda vai conseguir dar conta. Não, eu vou ir montando e eu vou tocando sozinho. Não vai. Você vai precisar de ter mais pessoas formadas para que sejam teus braços, sejam tuas pernas, sejam, né, além de você fazendo tudo. E aí, esse time é muito importante. Hoje eu não abro uma loja sozinha. Não tem como. Eu preciso já de muitas pessoas estar ali trabalhando e fazendo e acontecendo para que flua de uma forma melhor. Então, ter essa consciência ajuda. Só que para isso você vai sangrar teu caixa. Você vai precisar ter um caixa a mais para poder fazer com que você tenha um time maior, para que depois comece a diluir, você colocando esses custos nas duas operações. Só que muitas vezes o dono acha não que vai quer. continuar tudo igualzinho, que ela vai continuar dando aquele lucro, a outra já vai começar bem, não, é isso Não aí. vai. E aí, só para a gente fechar um pouco desse tema aqui, eu queria dizer o seguinte, a operação em si, cardápio, produtos, às vezes o setor de compras, muito dos processos de cozinha e atendimentos tu até pode copiar. E vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vai funcionar. Só que liderança e cultura tu vai precisar transplantar. É diferente, não é só copiar. Tu vai precisar fazer aquilo ali ser internalizado. Então, isso tem um desafio, que às vezes a gente não para pensar nisso quando vai montar uma segunda loja. E aí a gente acaba errando, e aí acaba sofrendo, e aí começa a vir muita dificuldade, e aí como eu falei mais cedo no episódio, se você não se expandiu por dentro, só se expandiu por fora, tu começa a não aguentar pressão, o teu emocional começa a ficar abalado, tu começa a tomar decisões erradas, decisões precipitadas, decisão emocional, acontece um negócio com o funcionário, tu age da forma errada, tu tem que tomar uma decisão estratégica de negócio, de preço, de cardápio, tu toma a decisão errada, e aí a coisa começa a ir ladeira abaixo e desanda. E a gente já viu muito e muito isso acontecer. Não, Né, e aí a gente pergunta, né, para quem está nos escutando, quem é que está aí a ponto de abrir uma segunda operação? Ou quem é que já está pensando em abrir, ou já abriu e está sofrendo com isso, né, amor? E viu que, opa, eu acho que eu fiz coisa errada, porque a gente está aqui para te ajudar. Então, chama, né, no direct, chama aqui, manda mensagem que a gente vai te auxiliar, vai te ajudar de alguma forma a você entender que momento você está passando. E por quê? Porque quando a gente está, amor, nesse momento, sabe o que acontece?
a gente fica cego do Às óbvio. vezes a gente só precisa dar uma palavra do mentor a uma pessoa que está de fora, com mais experiência e mais do que isso. Às vezes, só por justamente estar de fora, ter uma visão do todo, uma experiência, e aí poder direcionar sem colocar a emoção. Porque quando a gente está Exato. envolvido, a gente coloca a emoção. Eu vi algo esses dias muito interessante, que às vezes tem coisas que a gente consegue usar nos outros, mas não consegue usar na gente. Então, isso falando até mais de questão de dons espirituais, por exemplo, a pessoa que tem o dom de cura, ela consegue curar os outros, mas não cura ela. Da profecia, ela profetiza para os outros, mas não profetiza para ela. E até da sabedoria, ela pode passar a sabedoria para o outro, mas não consegue usar nela. E aí, quando a gente ainda acrescenta isso, a questão da gente estar envolvido emocionalmente na situação, a gente não consegue muitas vezes ter o discernimento e a sabedoria para tomar a melhor decisão. E aí o mentor, uma pessoa de fora, vai conseguir te ajudar. Então, inclusive aqui na descrição do vídeo, tem a nossa página aqui da nossa sessão, tu vai preencher essa página, o nosso time vai entrar em contato contigo, vai marcar uma reunião individual para te conhecer mais, conhecer teu negócio, entender se faz sentido tu se conectar com a gente nessa jornada. A gente tem diversas soluções aqui da Scalco Gestão e eu tenho certeza que alguma delas vai se encaixar aí com o momento que você está passando no teu negócio. E é aquele momento, né, amor? Depois tu sai do momento e tu diz, nossa, parecia tão óbvio isso, mas que a gente fica cego. Tem coisas que nos cegam, que a gente não consegue ver devido ao emocional, ao estado emocional que a gente, né, se encontra naquelas decisões e naqueles momentos. Sim. E uma coisa que eu vejo, amor, é uma coisa que a gente sempre busca fazer, é a gente sempre estar se preparando para o próximo passo. E o que eu vejo muita gente chega num próximo passo, se acomoda, e aí daqui a pouco surge uma oportunidade. Alguém vem com uma proposta de negócio muito boa, porque o aluguel é muito barato, porque ele está passando um ponto, ou porque é para comprar uma marca que já existe, e o negócio é muito bom, só que eu não me preparei, eu não expandi por dentro, eu não expandi meu time, eu não desenvolvi cultura, eu não criei outros líderes, eu não criei outras pessoas, mas a oportunidade é muito boa, eu não posso perder, eu vou lá e faço. E aí eu me dou muito mal. Porque eu fui no timing errado, ou porque eu fui por vaidade, ou porque eu fui por ego, ou porque a oportunidade era muito boa, só que eu não expandi por dentro, não expandi no meu time, não criei lideranças, cultura, processos, rituais de gestão dentro da minha empresa, dados de tudo, Mas e vou na emoção. Mas e por que vai na emoção? Porque não pede um conselho, Sim. porque não pede uma ajuda, não pede uma opinião, ou quando pede para a pessoa errada. Então, assim, não tem como eu tomar, às vezes, decisões só baseado no meu emocional. Eu vou fazer coisa errada. Se toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, eu se basear só no que eu acho e no que o meu emocional diz, eu vou tomar decisões erradas. Hoje, amor, por mais que a gente dá mentoria para muita gente, toda decisão, por exemplo, de montar uma nova unidade, eu sempre pergunto para algumas pessoas que eu considero como meus conselheiros e alguns mentores de fato. Exato. Por mais que eu saiba, eu faça toda a análise, eu peço também o direcionamento de Deus, na parte humana, eu pergunto para pessoas a opinião delas também, porque às vezes eu posso ficar cego. E é interessante que isso é muito da pessoa. Porque às vezes acontece até de pessoas de dentro que tá na mentoria com a gente, por exemplo, que tá no nosso mastermind, e a gente tem 2 perfis ali. Tem pessoas que toda vez que vem uma nova situação, manda uma mensagem, marca uma individual comigo, Rafa, a situação é essa, estou pensando em montar esse negócio, a situação é essa e essa, eu direciono se é um bom negócio, se não é, se deveria, se não deveria, boto os prós, boto os contras e a pessoa decide. Tem outros que já não, falam, Rafa, eu já fiz. Isso. E agora? Aí já vem direto com a bucha, né? Eu falo, mas na hora de fazer não me perguntou. Agora, para ajudar a resolver a bucha, quer me ajuda. Eu ajudo também. Mas o ponto a gente precisa ter a humildade para perguntar. Mas tu sabe por que não pergunta? Já começou Porque sabe, errado. porque sabe que vai dizer não. Exato. Porque sabe E que o aí negócio é só na emoção, é no ego, é na vaidade. E aí já quer levar esse estado emocional para não ouvir o que precisaria ouvir naquele momento. Sim. Tu acha que a gente já deixou o ego falar mais alto do que a análise e a estratégia em algum momento do nosso negócio? Já. Já, né? Já. E a gente se deu muito mal com isso.
Então, a gente teve, né? Na verdade, a gente já montou 4 operações da Combina, né? Hoje tem 3 em operação. E hoje tem 3, né, funcionando. E essa que não fechou foi muito isso, né? Foi muito Porque era uma eco. loja muito grande, muito bonita. Não, e outra... Não tinha possibilidade na nossa cabeça de dar errado, né? E a gente Investimento não alto. pediu conselho. Não. Aquela vez a gente Porque é isso? fez... Porque talvez eu sabia lá no fundo que não era a melhor coisa, mas pro meu ego aquilo ali era muito importante. Então eu não vou nem perguntar para não ouvir. E aí eu lembro exatamente, amor, do dia que a gente falou assim, ó, a gente dá conta. Meu, essa frase é um perigo quando você verbaliza ela. A gente vai dar conta, a gente consegue. Meu, quem está falando essa frase, cuidado com isso, porque não está percebendo que você não dá conta, mas é de nada. Você precisa de pessoas para dar conta, né? Você precisa ter boas pessoas ao teu lado para fazer dar conta. Então, se você está aí dizendo, vou dar conta, eu consigo, é bom a gente se sentir capaz, mas é bom também a gente olhar até onde a nossa capacidade consegue dar conta de tudo. Porque eu posso ser capaz, mas eu vou precisar de muitos braços para essa capacidade dar certo. Eu posso ser capaz, mas eu me capacitei e capacitei as pessoas à minha volta. Exatamente. Porque uma coisa na teoria, outra coisa depois que as portas abrem. E aí, amor, a gente caminhando mais para o final aqui do episódio, uma outra coisa que acontece muito, que a gente erra, né? E eu me incluo nisso, que a gente já errou nisso. Tem um termo em inglês chamado, é uma sigla, na verdade, chamada FOMO. F-O-M-O. Nunca ouvi. Em resumo, cada letra é tipo um acrônimo, né? Cada letra significa algo ali em inglês, mas traduzindo aqui para o português, traduzindo não, dando o resumo do que quer dizer o FOMO, é o medo de perder uma oportunidade. É aquela coisa que tu olha tipo assim, cara, só eu vi isso, ou essa oportunidade é muito boa, eu não posso deixar passar. Aquela frase tipo, cavalo encilhado não passa 2 vezes. Tipo assim, é um negócio de ouro que ninguém viu, ou que é uma oportunidade muito boa, eu não posso perder, eu vou fazer. Só que às vezes eu não estou pronto para fazer. Por isso que eu te aconselho, esteja dentro de um grupo de mentoria, a gente tem, por exemplo, o nosso K2, que é o grupo de Mastermind, tem o Método Escalada, que é o grupo de mentoria. Ah, Rafa, mas assim, eu nem tenho oportunidade agora. Mas já começa a se capacitar. Porque aí, quando vir essa oportunidade única, tu já está pronto. Porque muitas vezes o que acontece, a maioria dos mentorados que chega como que é, e tá tudo bem, a gente ajuda e resolve. Que é o quê? Já tá com o BO. Já está com um problema. Aí, quando vê que não dá mais, não tem mais o que fazer, aí procura um mentor. Mas se tu já procurar enquanto tá bom, enquanto as coisas estão tranquilas, enquanto tá certo pra gente te acompanhar por 1, 2, 3, 5, 10 anos junto com você, vai ser muito mais leve, mais fácil e você vai sofrer muito menos. Então, esse FOMO, ele realmente acontece. Só que por isso que eu preciso estar sempre preparado para quando uma nova oportunidade surge. Então, isso é uma coisa que acontece muito, amor. Então, por isso a importância da gente sempre estar se capacitando antes da oportunidade chegar. Porque ela vai chegar, ela chega para nós e ela vai chegar para você que está aí do outro lado nos assistindo. A questão é, quando ela chegar, você vai estar pronto ou não? E uma outra coisa que eu fico sempre analisando, né, amor? Não coloquem o externo como ou favorecimento para você fazer aquilo ou desculpa para você não fazer. Tem gente que olha muito... Ah, não, mas é que o cenário econômico está favorável. Não, o cenário não está. Olha primeiro como que você está internamente, né? Primeira coisa é, eu estou organizado, eu estou preparado para uma segunda? Ou o que eu ainda não estou preparado e que eu preciso buscar conhecimento e me preparar? Se eu não quero perder aquele negócio, que sim, eu ainda não vou ter tempo de me preparar, mas eu preciso pegar essa oportunidade, então, aonde eu vou dar foco para aprender? Com quem que vai me ensinar mais rápido a resolver as minhas dores que vão aparecer, porque eu não vou deixar essa oportunidade passar. Então, ter essa consciência, ter essa mentalidade de agir e pensar rápido é fundamental para tu não sofrer lá na frente, né, as dores da segunda casa, e às vezes se traumatizar e dizer, não, até aqui
só isso eu dou conta. Né? Ou eu não quero mais mexer com isso porque passei por uma dor muito grande. Então, a gente consegue sim fazer as coisas acontecer, mas buscar pessoas que já passaram, que estão aqui disponível, que querem te auxiliar e te ajudar para isso. Perfeito. E para a gente fechar aqui, gente, eu quero te dizer algo muito claro. Não existe oportunidade boa na hora errada. A oportunidade é muito boa, o negócio é muito bom, mas se é na hora errada, que é você não está preparado para isso, você não expandiu por dentro para depois expandir por fora, vai dar problema. Vai dar errado, você vai sofrer. Então, assim, eu não sei em que fase você tá. Que você já está passando por uma dificuldade parecida com essa, ou que você está muito tranquilo, mas que você entendeu agora que você precisa estar preparado para quando a oportunidade vir. Seja qualquer um dos momentos, a gente consegue te ajudar. Então, como eu falei antes, clica aqui na descrição, coloca as tuas informações que o meu time vai entrar em contato contigo, entender o teu momento e aonde que faz mais sentido tu entrar na jornada aqui dentro da Scalco Gestão. Vai ser um prazer te ter aqui do lado de dentro e te ajudar na tua escalada aí do teu negócio de alimentação. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.